Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso Momento Saber e Sentir. Nós possamos, nesse instante, buscarmos, então, o recolhimento para que nós possamos sintonizar com esse momento acolhedor e também de reflexão. Então, vamos orar, vamos elevar o pensamento, vamos pensar em Jesus, o Divino Amigo, atrairmos para nós os benefícios da sua natureza amorosa, a fim de que, fortalecidos, possamos decidir melhor, fazer melhores escolhas em nossas vidas, baseados especialmente nos seus ensinamentos. Agradecemos o seu amor infinito e, nesse momento, rogamos o amparo, o auxílio dos benfeitores que, em seu nome, nos inspiram e nos ajudam, sem os quais pouco somos, pouco saberíamos. Obrigado, Jesus, obrigado, querido amigo. Abençoe a todos que estão conosco nesta noite. E fica conosco agora e sempre, assim seja. Nós iremos, então, iniciar um livro novo, uma obra nova, para o Saber e Sentir. É o livro Busca e Acharás. É de Emmanuel e André Luiz, a psicografia do apóstolo da mediunidade, Chico Xavier. Então, nós vamos aqui com a primeira lição desse livro, chamada Sugestões de Paz. Então, esse livro ele é composto de 48 capítulos, que nós conversaremos todas as terças-feiras, e nos ajuda muito nessa busca que nós fazemos sempre pelo reino de amor, né, que deve se instalar dentro de nossos corações. Sugestões de Paz de Emmanuel. Aceita na terra a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe lavrar. Às vezes não aceitamos a nossa vida e até mesmo nos revoltamos contra ela, porque acreditamos que ela foi obra do acaso, ou acreditamos em destino, né? Algo que caiu sobre a nossa cabeça, que Deus nos deu aleatoriamente, e nos esquecemos, né, que em verdade essa percepção que nós temos da vida, ela é equivocada, uma vez que cada um de nós possui a vida que precisa, organizada conforme as necessidades de cada um de nós. Nossa vida não foi aleatoriamente nos dada para vivermos sem que nós nada tivéssemos com ela. Então, a divina sabedoria, ou seja, Deus é sábio, confiou-nos a nossa vida a nosso benefício, para que, vivenciando-a conforme os valores que nós precisamos, aqueles valores do Evangelho trazidos por Jesus, nós consigamos ter êxito na nossa caminhada. E ele prossegue: quando e quanto se te faça possível, auxilia os companheiros de experiência, sem absorver-lhes as responsabilidades. Então, ajudar sem fazer no lugar do outro, né? Então, a gente tem que ajudar, auxiliar as pessoas nas suas necessidades, nas suas responsabilidades. Então, a gente pode ser um sirineu. O sirineu, ele ajudou Jesus a carregar a cruz, mas ele não cumpriu a missão de Jesus. Quem cumpriu a sua missão foi ele mesmo, foi o próprio Jesus, né? Às vezes, a pessoa tem uma responsabilidade, alguma coisa, e tentando ajudá-la, nós queremos subtrair da pessoa aquela responsabilidade, e nesse sentido não estamos ajudando. Nós podemos, então, prejudicar, inclusive. Hoje ainda conversávamos com uma pessoa sobre isso. A pessoa desenvolveu um hábito que não é muito bom na sua vida, e para custear esse hábito, ela entra em processos de dívidas, de amontoados de dificuldades, tal. E ela acaba bancando a grande parte dessas dificuldades da pessoa, que na verdade não são dificuldades trazidas pela vida, é o que a pessoa procura. Ela procura aquele comportamento, ela procura aquelas atitudes. E nesse sentido a pessoa não está ajudando ela.
porque ela está tentando tirar da pessoa o ônus da escolha dela e dando a ela aquilo que na verdade não a ajuda, porque ela não vai refletir nunca desse jeito, que ela está errada. Muitas vezes o despertar nosso está na consequência daquilo que a gente faz, para a gente poder acordar dessas situações. Então, ajudemos os companheiros de experiência. Isso é valioso e isso é nobre, inclusive, né? A gente ajudar as pessoas nos seus deveres, mas sem assumir a responsabilidade da pessoa, porque senão a gente não ajuda ela. Ela precisa daquelas responsabilidades. Se algum daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhes competem, ou se desorganizarem as tarefas que lhes dizem respeito, ajuda-os no reajuste desejável, sem tisnar-lhes o livre-arbítrio, mas não te lamentes se não conseguires fazer isso, de vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Mas se eu deixar aquela pessoa lá, ela vai acontecer tal coisa com ela, mas o que é que nós podemos fazer? Né? Se era para tirar ela de lá, assim, sem a vontade dela, Deus teria feito isso, ó, um estalo, e ela estaria fora. Se o Criador nos dá o livre-arbítrio da escolha e fazemos o que nós queremos, né, então quem somos nós para não respeitarmos as escolhas das pessoas também? Nós podemos ajudar, orientar, ajudar a pessoa a se organizar, tal. Porém, ela precisa fazer as suas próprias escolhas. Não podemos nós fazermos por elas, porque isso não daria certo e não vai levar a lugar nenhum, né? E a gente não tem que se lamentar se não deu certo, né? Porque às vezes a gente tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa, como os outros tentam conosco também, e às vezes a gente não responde àquela indicação, a gente não responde àquela ajuda, não colabora, não fazemos a nossa parte, né? Eu ouvi uma frase da benfeitora, nossa benfeitora Maria Dolores, que certa feita ela disse assim, que muitas pessoas fazem muitas coisas por nós. E nós descobriremos no mundo espiritual que quem menos fez por nós fomos nós mesmos. Então isso é grave, né? Porque se a gente não procura fazer algo em nosso benefício, nós não lutamos, nós não trabalhamos, não nos esforçamos ou não seguimos coerentemente o caminho, naturalmente que nós teremos dificuldades. E mesmo aqueles que nos ajudam não poderão fazer por nós. Embora tenham feito, né, muita coisa para nos ajudar, nós vamos descobrir que quem menos fez por nós fomos nós mesmos. Isso será doloroso, porque o que a gente não fez, o que a gente malbaratou, a gente não quis, a gente vai voltar para fazer. Ama os familiares e aos entes queridos, sem vinculá-los a qualquer exigência. Sejamos agradecidos aos que nos estendam compreensão e bondade. A gente ajuda sem pedir nada em troca. E agradece quem nos ajudou, né? Quem nos estendeu a compreensão, a bondade. A gente vai ser sempre grato. Há muitas coisas e há muitas que nós devemos ser gratos, né? A muitos nós devemos ser gratos, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, às pessoas, à família. Então, a gente vai ajudar, né? A gente vai amar sem vincular qualquer exigência. Então, eu não posso vincular o amor da pessoa à submissão aos meus caprichos. Isso não é amor, né? Isso é tem outros nomes. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não aspires a retificar apressadamente nos outros quando os consideres errados, segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quando em erro, nem sempre admitimos corrigendas imediatas. A gente vê a vida, segundo Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, quando escreve na sua obra psicológica, ela diz que cada um de nós vê a vida pelos valores que tem. Então, nada é exatamente como nós enxergamos. São os nossos valores que dão aquele peso e nos trazem aquela informação a respeito daquilo que nós estamos vendo. E muitas vezes, né, nós erramos e a gente também não aceita a orientação, né? Não aceita a corrigenda. A gente bate o pé que está certo e outras vezes se rebela, né, e não quer saber, não quer ouvir. Então também nós não façamos isso com os outros, impondo corrigenda, impondo opiniões, falando demais, né? Há pessoas que não ajudam porque falam demais.
Em vez de despertar no outro o interesse pela informação que está recebendo, desperta o que? A aversão, a raiva e outros sentimentos que não ajudam em nada, né? Como dizia meu avô, o mundo está cheio de palpiteiros, né? Pessoas que sabem dar palpite nas coisas, na vida dos outros, mas muitas vezes não aplicam nem a si aquilo que estão falando. Então, se a gente tem dificuldade de admitir erro, imagina os outros também têm esse direito. Então, ajudemos, mas não no sentido de sermos moralistas, né? Quando ofensas se te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos ferido impensadamente aos outros, e não conserve mágoas que te envenenariam a vida. Então, guardar mágoas é um mau negócio, é uma grande tolice, né? É um grande engano nosso. Se a gente foi ofendido, vamos esquecer esse mal. Quem nos orientou a isso foi Jesus. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoa sempre. Então nós temos que lembrar disso, né? Quantas vezes também ferimos, né, impensadamente os outros. Às vezes não, e muitas vezes a gente se enche de desculpas, né, tentando justificar aquela forma de agir com os outros e às vezes desculpas, como diz bem popularmente, né, desculpas esfarrapadas, né, desculpa que não tem qualquer consistência. Então saibamos também desculpar os outros, perdoar, compreender, tolerar, porque isso nos faz bem. Isso não libera a pessoa da consequência do ato dela, perante a sua consciência, mas libera-nos do efeito do mal que o ressentimento, a mágoa causam. Isso libera a gente disso. São males físicos e espirituais. Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estimas, de vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo em que se encontram. Nem sempre o que é bom para nós é bom para os outros, mas a gente acha que é, né? Uma das coisas que não se impõe é a religião. Os fanáticos fazem isso. A pessoa muda de religião, entra numa denominação religiosa e vira fanático, né? Ela começa a querer converter todo mundo. As pessoas têm que identificarem a nossa religião não pela imposição, não por aquilo que a gente vai tentar mostrar para elas, mas pelas nossas atitudes. De maneira que alguém chegue para nós, no momento, e diz: mas por que você age desse jeito? Aí você responde: porque eu sou espírita, porque eu sigo a doutrina espírita. Não ficar tentando converter todo mundo, convencer as pessoas daquilo que a gente acha que é bom para nós. Porque isso é muito relativo, né? Cada pessoa está num nível de entendimento, de visão da vida, e ela não vai, de maneira nenhuma, ver as coisas pela ótica que nós estamos enxergando. Então é preciso que ela deseje, que ela amadureça para a ideia, que ela procure. Isso não ajuda ninguém a fazer tudo isso, né? Não impor o nosso ideal. Não devemos fazer isso. Diante das opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emiti-las, conquanto nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Então, respeitemos o direito de cada um ser, pensar e dizer o que quiser. Nós não precisamos adotar isso para nós. Se isso vai contra os nossos princípios, não há problema nenhum. Não é por isso que nós vamos criar uma celeuma, né? Vamos criar uma guerra, uma dificuldade com as pessoas. Né? Porque Jesus falou, né? Gostar só de quem gosta da gente, isso é fácil. As pessoas de má vida também fazem isso, disse ele. Né? Então, de que especial fazer isso? Né? Se você só gosta de quem gosta de você, se você só conversa com quem você conversa os assuntos que você quer conversar, como é que faz? Então, cada um tem a sua opinião. E a gente tem que respeitar o direito daquela pessoa a emitir aquela opinião, não da gente acatar. Então, a pessoa pensa daquela maneira. Né? Então, não discutamos, deixa cada um ter o direito de pensar, sentir, fazer o que quiser. Qual é a nossa maior contribuição? Mais uma vez, o exemplo. Se eu acho que alguém está num caminho que não é devido, é o meu exemplo que vai fazer com que ela observe esse caminho, não as minhas palavras. Em matéria de fé,
procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus. Porque se para cada cidade terrestre dispomos de trilhas numerosas, imagine quantas vias de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos, né? Ou seja, se a gente tem, como eu comentei há instante atrás, né? Se a gente tem uma fé, procuremos, né, acatar o nosso irmão com a fé dele, né? Então, em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca na busca de Deus. Há muitos caminhos que levam a Deus. E a pessoa, ela está compreendendo esse caminho para Deus conforme aquele entendimento, conforme aquela fé que ela adotou. Eu não posso, não devo violentar isso, fazendo com que ela aceite a maneira como eu vejo, a fé que eu tenho, né? Muitas vezes nem nós seguimos aquilo que nós acreditamos, então quanto mais querer impor isso aos outros. Então cabe a gente fazer o quê? Respeitar. Sempre essa é a palavra que deve estar no nosso coração. Respeitar a tudo e a todos. Claro que nós não precisamos acatar, mas respeitemos sim o direito, porque existem muitos caminhos para Deus. E às vezes ela está trilhando o caminho do jeito dela e tendo mais êxito do que nós. Trilhando o nosso, muitas vezes, de um jeito que não é o devido. Então ela pode estar muito mais próxima de Deus do que a gente. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não ouvides que a tua permanência na terra guarda por objetivo existencial, essencial acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte, e que um dia partirás do mundo, carregando contigo unicamente os valores que houveres entesourado dentro de ti. Então, se a gente tem um bem material, a gente pode e deve administrar esses bens, né? Administrar com equilíbrio e abnegação os bens materiais. E também os espirituais, que Deus colocou nas nossas mãos. Então, cada um de nós tem algum recurso e espiritualmente faz alguma coisa pela nossa fé. Essa é a tarefa que Deus nos incumbiu. Então, nós devemos desempenhar bem essa tarefa, né? Administrar com equilíbrio e abnegação. Não querendo materialmente, se porventura tenhamos alguma coisa de bens materiais, olhar os outros com menosprezos, diminuir as pessoas com o nosso olhar, com as nossas palavras, atitudes. Né? E se porventura tenhamos uma atribuição espiritual para cuidar, jamais utilizemos ela de má fé, para ganhar coisas dos outros, né, dinheiro, para nos colocarmos numa posição de destaque. Que as pessoas nos vejam dessa maneira, isso é um problema delas. Mas querer estar numa posição de destaque, querer estar numa posição de relevância diante do próximo, por causa de um atributo, por causa de um dom, algo que a gente faz espiritualmente, isso é um engano muito grande. Como o Emmanuel coloca aqui, nós temos que fazer o quê? Usar o recurso material e espiritual para entesourar valores que nós iremos levar conosco dentro de nós, não fora. Não adianta a gente construir um império, construir um templo religioso fantástico, maravilhoso, fazermos tudo ali dentro, sem que dentro de nós não construamos nada. De nada nos adiantará, de nada se resolverá. Quanto puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas desde agora, estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Então tudo isso faz o quê? Traz-nos paz, traz-nos tranquilidade, harmonia, bem-estar, porque estaremos na sintonia da proposta feita por Jesus, que sendo o maior dos maiores, o imperador dos imperadores, o senhor desse mundo, ele nada exigiu, nada pediu, nada impôs, e fez tudo o que pôde, contribuiu quanto foi possível para com a humanidade e continua contribuindo até hoje. Então, quanto puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Porque nós não sabemos servir, nós queremos ser servidos.
Basta que tenhamos uma posição de destaque e lá vamos nós para. Opa, desculpe aí. Basta que tenhamos uma posição de destaque, lá vamos nós para exigir dos outros reverência, coisas especiais, né, que na verdade não representam o nosso objetivo, né, diante daquilo que nós precisamos fazer. Né? Então, cuidemos para que a gente não entre nessa construção de aflições, de amarguras, agindo indevidamente. Né? Temos que agir como Jesus nos ensinou, amando a tudo e a todos. Então, agora a gente vai fazer uma pequena interiorização. Vamos mergulhar então no clima amoroso que foi criado, procurando Jesus, o divino amigo, mestre querido, sentindo as suas vibrações perpassarem a nossa natureza, vibrações de harmonia, de ternura, de confiança, de paz. Permitamos que estas vibrações nos ajudem a fortalecer a nossa vontade, a termos bons pensamentos, bons sentimentos, seja qual for o problema que estamos enfrentando, percebendo Jesus em nosso caminho, sentindo-lhe o frescor que alivia as ardências da alma, sentindo-lhe o amparo que faz com que não nos sintamos sozinhos, sentindo-lhe a mão generosa afagando a nossa cabeça, consolando-nos a alma aflita, sentindo-o plenamente em nossa vida. Desfrutamos dessa paz infinita que emana dele. E assim, gostaríamos de dizer a ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.